Boa tarde, Nilza. Boa tarde, Fábio, Ruth, Paloma, Renato. Enfim, eu dou boa tarde a todos que estão presentes, estão me prestigiando. Aí eu agradeço a presença de vocês. O som tá bom? O som tá ok? Tá dando para ouvir direitinho? Então, muito bem. Então, eu estava dizendo antes que no caso eu dividi essa aula em momentos. A gente vai começar com um slide, tá certo? E a gente vai fazer também uma atividade, também um exercício que eu acho interessante, tá? E aí a gente vai começar, tá bom? Então, a disciplina é Morfologia da Língua Inglesa, como está especificado aí, 60 horas, o módulo 3. Bom, para quem não me conhece, eu estava na outra turma, eu era professor da outra turma que encerrou agora. Eu sou o professor Nilson Macedo Mendes Júnior, certo? Eu sou mestre em letras pela Universidade Federal do Piauí. A minha área de concentração de pesquisa são os estudos literários, então minha especialidade é a literatura. Muito embora eu também estude bastante a questão, por ser professor de língua inglesa há 27 anos, então é uma coisa também que é um dos meus métiers, é um dos meus objetos de estudo, né, só que não academicamente, tá? E eu fui convidado para ministrar para vocês a disciplina de morfologia, língua inglesa, tá? Terminando um pouquinho no meu currículo, estou no SEAD, ah, vai fazer 7 anos, eu estou desde 2014, tá? Comecei como tutor, e aí depois terminei o mestrado, fiz a seleção, passei a ser professor, né, professor formador, que chama, o conteudista, o coordenador de disciplina. Então eu sou aquele que sou responsável por elaborar a disciplina, os materiais, botar no SIGA, dar suporte para os tutores presenciais e à distância e, eventualmente, atender os alunos, certo? Sou professor do Instituto Federal do Piauí também, lá eu sou professor da BTT, eu atuo nas áreas do técnico e médio integrado, o concomitante e o superior que tem lá, que é de matemática e administração. E atualmente sou doutorando, faço doutorado na Universidade Federal do Piauí, ou na Universidade Federal do Pernambuco, continuo a mesma área de pesquisa que é na área de literatura, continuo a minha pesquisa de mestrado, adicionando mais coisas. Então, esse sou eu, isso é que está à disposição de vocês e estou aqui, tá bom? Então, eu trago primeiro uma citação de Shakespeare, né? Que vem do livro, que é um livro, foi o último livro que, na verdade, foi a última peça, não foi livro. Shakespeare, quando escreveu, ele não pensou em ser lido, ele pensou em ser encenado, né? Ele era um dramaturgo, ele era ator, dono de companhia de teatro, e essa foi uma das últimas peças dele, se não a última, que foi The Tempest, A Tempestade. E eu trago essa citação do Caliban, né? Porque ele diz assim: você me ensinou a falar, e o meu proveito nisso foi saber como praguejar, que a peste vermelha consuma, por ter me ensinado a sua língua. O que isso tem de interessante, que tem de relação com a nossa disciplina? Nós estudamos uma língua que não é a nossa língua, tá? E essa língua vai proporcionar muitas ferramentas e muitos caminhos e muitas possibilidades nas nossas vidas. Não talvez de praguejar contra alguém, né? Mas sim de poder evoluir profissionalmente, e para isso a morfologia ela é muito importante. Talvez vocês achem que ela não tem uma importância tão grande. Para que eu vou estudar morfologia da língua inglesa? Primeiro, para poder conhecer mais a fundo a língua que vocês estão aprendendo, que eu aprendo até hoje, que é a língua inglesa, para você saber de onde é que vem certas palavras, como é que surgiu no inglês, como é que funcionam essas palavras, como são essas unidades de palavras, tá certo? Então aí a gente vai, né? Não vai, a gente vai estudando isso, tá certo? E aí vamos lá.
Então, a gente traz uma pequena introdução onde eu vou mostrar para vocês a ementa do nosso curso, aos conteúdos, que são as 3 unidades, as atividades e a avaliação. É bom a gente conversar nessa primeira aula, deixar bem claro, porque quem estiver presente, quem depois, quando estiver gravado, vai ter acesso, vai poder, né, ver e saber um pouco. Então, o que a gente vai ter que estudar nessa disciplina? Conceitos básicos de morfologia. Tá? A gente que não vai a fundo, que é um curso de graduação, então é bom que você tenha o básico de morfologia. A gente vai tratar dos morfemas e alomorfes, tipo de morfema, o que é flexão, o que é derivação, os processos de formação de palavras, tá? E refletir, né? Fazer uma reflexão sobre a relação entre os conteúdos de morfologia e o ensino de línguas. No que isso vai lhe adicionar, no que isso vai realmente trazer um benefício para você como futuro professor. Nós estamos falando de professor para professor. Eu já sou professor, vocês, alguns já podem até estar dando aula, ser professores de outras disciplinas e futuramente vão ser professores de inglês, tá? Então, aqui as atividades, como é que eu pensei, quem já entrou no cigarro já deve ter visto que eu vou ter o quê? E a gente precisa entender, apesar de vocês já serem alunos veteranos, é interessante a gente combinar e estabelecer como é que vai ser o tipo de avaliação, de que maneira para que realmente, como a gente fala muito, o combinado não sai caro, né? Então, ó, você tem os fóruns, são 2 fóruns. Veja bem, esses fóruns, eles valem 2 pontos. 2 pontos de quê? Da nota final sua. Nós estamos falando aqui de 10 pontos, que é a nota que você vai ter que você está tentando conseguir durante o semestre, da qual desses 10 pontos, 2 pontos são os fóruns. Então, quer dizer, se você deixar de responder um fórum, você perdeu 1 ponto. Atividades. A gente tem 3 atividades. Tá? A primeira atividade 1, que ela vale meio ponto. Veja bem, a atividade 1 ela vale meio ponto. A atividade 2, como ela é mais longa, ela tem 10 questões, ela vale 1 ponto. E a atividade 3, ela só tem 2 questões, que simula o ENAD, então ela também vale só meio ponto. Então isso quer dizer o quê? Se você deixar de fazer a atividade 1, você perdeu meio ponto. Se você deixou a 2, você perdeu 1 ponto inteiro. Se você deixou a 3, né, perdeu meio. Então é necessário que vocês cumpram todas as atividades. Por quê? Porque o grosso, quer dizer, a maior parte da nota de vocês é o seminário. Tá? Então é bom que fique claro que sempre na nota de vocês a prova, que é a avaliação, ela vale 6 pontos. Né? Como assim, professor? Você tirou 10 no seminário. Esse 10, quando for colocado lá na plataforma no Cigar, nas notas, ele vai ser um 6. E aí você faz, no caso, o cálculo para saber se eu tirei 9, quanto é que vai para a plataforma? Vai ser 5, e por aí vai. Aí, juntando esses 6, mais os 2 pontos de atividade, mais os 2 pontos dos fóruns, aí você faz sua nota final. Tá? E vai ser um seminário em grupo, certo? Que o tutor presencial e o à distância vai formar, principalmente o presencial, vai formar os grupos, porque ele conhece a realidade de vocês, quem mora perto de quem mora na cidade de quem pode se encontrar com quem, tá? O número, eu deixei bem claro no documento e reitero, não pode ter mais de 5 alunos. E deixo claro, a avaliação é individual, tem um item da avaliação que é individual. Então, o tutor, na hora que for fazer a avaliação dos seminários, ou quem for fazer a avaliação, vai ter que avaliar a participação de cada um das pessoas que fazem parte do grupo. Tá? Então, você vai receber um ponto lá, uma nota lá pela sua participação. Tá bom? Aí mais à frente a gente vai discutindo isso aí direitinho, vai amadurecendo, ok?
Muito bem, quais são os conteúdos? São 3 unidades. Morphology, Basic Notions, que são as noções de morfologia, que é o que a gente vai tratar hoje. Hoje a aula vai ser sobre Morphology, Basic Notions. Vai ter Word Formation Processes, os processos de formação de palavras, que vai ser a aula 2, que vai ser na próxima sexta, no mesmo horário. E a unidade 3, The Parts of Speech, que são as partes do discurso ou as classes gramaticais. E finaliza, que é a aula 3, que vai ser toda sexta-feira, dia 9, 16 e 23. São as 3 primeiras aulas. Aí tem uma última aula que vai ser basicamente antes do encerramento do período, para que a gente possa fazer algumas revisões, para poder a gente conversar, ver situações, tá? E reforçar alguns conteúdos, enfim, tá? Tá bom? Então, muito bem. Então, a gente entra agora, propriamente dito, o Fábio está perguntando, Fábio, é só você acessar a plataforma, baixa o documento, que o documento explica tudinho para você, tá bom? Tá lá tudo explicadinho, tintim por tintim. Então, essa unidade 1, a gente vai começar, a falar o quê? De free morphemes, que são chamados de morfemas livres, independentes ou radicais, tá? Bound morphemes, que são os morfemas dependentes, a gente pode também chamar, grosso modo, de afixos. Allomorphs, que são os alomorfos. E, por último, a gente trata derivation e inflection. Derivação e a inflexão. Certo? Então, a gente vai para o primeiro slide, certo? Onde ele tem assim, para que você entenda bem, isso aí é um pedaço do livro, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o livro. É interessante que a gente vá vendo, né? Como é que está lá no livro. Ó. Tá? Apresentação. Olha, aí você tem direitinho. Aí, ó, eu tenho a unidade 1. Então, a unidade 1, quando a gente vai bem aqui, ela tem, ó, alguns esclarecimentos de laranja, porque o livro está em inglês, mas existe esses que estão para refletir, o glossário que está em português. Então, isso aqui resume um pouco o que está sendo dito em inglês, que é para ajudar vocês, tá certo? Então, voltando aqui para o slide. Então, quando a gente vai falar de morfemas livres e morfemas, no caso, né, são morfemas dependentes, a gente tem que ter em mente uma coisa. A parte de uma palavra, por exemplo, que ele dá um exemplo aí, ó, depart, aí eu tenho departing. Né, você pode ver que a primeira parte eu não tenho ing, na segunda parte eu tenho ing. Pass, ele também tem aí o passing, e aí eu tenho com ing. Então, a grosso modo, o que vai ser um morfema livre ou independente? É uma parte da palavra que ela pode sozinha ter um significado e significar algo. Quer dizer, ela não depende de uma outra parte da palavra para existir, certo? Como significante. Tá? Então é por isso que ele diz aí, ó. Porque lá ele vai falar sobre a questão dos processos de formação, e aí ele vai, por exemplo, dar um exemplo de Parson, né? E aí, a partir desse exemplo de Parson, você pode realmente estabelecer o que é um morfema livre, o que é um morfema dependente e o independente, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho a palavra departing, certo? A palavra departing, qual seria o morfema livre?
um morfema que seria um morfema que tem significado e que sozinho você pode entender uma coisa. É depart, que quer dizer partir, né? E aí o que é que eu faço? Aí eu acrescento o sufixo ing, que aí pode ser também um morfema derivacional ou inflexional, que a gente vai ver mais na frente. E aí eu tenho uma nova palavra. Aí eu tenho o quê? Só que o ing, ele não tem significado por si só. Ele só serve para eu adicionar, ele é um, no caso aí, como ele vem depois, ele é um sufixo, porque ele vem depois do radical, o que eles chamam de stem, que seria a palavra base, aquele morfema que seja independente, então como ele vem depois, ele vai ser chamado de sufixo. Tá? Então marquem bem, o que vem depois, sufixo. Se viesse antes, seria um prefixo. Tá? Então ele termina aí na citação que eu usei no slide, diz assim, nesse caso as palavras são formadas por dois elementos. Uma unidade independente, free, né, que é como a gente chama em inglês, é free, em português seria livre, independente, tá? E outra dependente, que é o ing, que é aí a gente chama de bound. E bound, vem do inglês, quer dizer alguém cativo, alguém preso, certo? Um elo, significa ligação. Então, se você tem uma bound morpheme, quer dizer, um morfema que se liga, se conecta com um outro morfema para gerar uma nova palavra. E essa unidade, que é o ing nesse caso, ele forma um gerúndio do verbo. Lembrando que ing ele pode formar gerúndio, que é, no caso, transformar um verbo em substantivo, ou ele pode gerar um particípio presente, onde você vai ter realmente uma forma verbal. Tá? E dos adjetivos derivados de substantivos. Certo? Alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu olhar aqui no. Joaquim, é assim, nesse caso você tem que conversar com o tutor, os tutores para ver, porque são os tutores que vão. E como a gente está em plena pandemia também, muita coisa pode ser feita como a gente está fazendo agora, por Zoom, por Google Meet, enfim. Hoje a gente descobriu que a barreira física ela pode ser quebrada através da tecnologia, tá? A não ser que você tenha problema com questão de internet, essas coisas, porque aí a gente vai ter que ver, certo? Mas, a priori, a avaliação é um seminário que pode ser gravado ou vai ser transmitido ao vivo. Aí cada um decide como é que vai ser feito, tá? Olha, a Ruth já apareceu, que é de Oeiras também. E aí, no caso, a gente está sofrendo por antecipação. Não sei se só vai ser no final do ano, do semestre, então a gente já pode ir resolvendo isso aí. A Suzana fez uma pergunta interessante. A gente vai chegar depois nessa questão da diferenciação de morfemas e alomorfos, tá bom? Senão a gente corre muito e a gente vai indo da ideia mais simples para mais complexa e aí vai, né, linkando as coisas, tá bom? Foi a... sumiu, sei lá, depois eu olho. Ok? Então é isso. A grosso modo, o que seria um morfema independente ou morfema livre? É aquele que quando... Porque quando a gente fala de morfema, a definição de morfema é a unidade menor de uma palavra. Então você pode pegar uma palavra e pode dividi-la em vários pedaços. Esses pedaços a gente chama de morfemas. Tá?
Aí, quando eu junto esses pedaços, eu posso formar uma palavra. E essa palavra ela vai ter o quê? Morfemas que são independentes, que são, como a gente fala em português, são os radicais, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo em português para vocês estabelecerem uma conexão. De ferro, eu posso ter ferreiro. Então, qual é o radical que seria o morfema independente no caso aí? Por exemplo, se eu botar ferro, ferro é um morfema, né? Porque ele é um radical. Agora, ferreiro é um derivado de ferro. E aonde eu tenho o eiro, seria um morfema dependente, e o fer, que é o FERE, seria o radical, ou stem, dessa palavra ferreiro, que é derivado de ferro. Tá? Porque se olhar o radical, que é a parte que não vai ser alterada, ou pode ser alterada, dependendo, a gente vai ver isso depois, mas em ferreiro, por exemplo, fé é o morfema independente, porque ele remete a ferro, a gente vai lembrar de ferro. E o eiro, a gente não tem, ele não remete a nada, tem sempre que estar ligado com um radical dele ter significado. Certo? Alguma pergunta com relação ao que eu estou explicando aqui? As atividades eu coloquei na primeira aula só para poder a guisa de esclarecimento. Essa questão de como a gente vai fazer, o que vai fazer, como é que a gente vai agilizar isso, a gente tem um semestre inteiro ainda para poder resolver isso. Então, eu quero perguntas sobre o que a gente está vendo hoje, porque é o que vai ajudar vocês a construir as atividades. Tá? Tinha uma piada antigamente que dizia quem morre de véspera é peru. Tá? Então, a gente tem que ver direitinho, ir trabalhando. Aí, quando esse exemplo tem uma vogal temática que ajuda a dobrar o morfema livre, aí você tem, na verdade, a vogal temática quando ela muda, ela pode alterar, e aí já é uma outra assunto que a gente vai ver na frente. Entendeu? Eu estou dando um exemplo bem simples do que seria essa questão do que seria o morfema livre e o dependente. Tá? Quanto a essa questão de alterações, aí a gente já entra na parte de derivação, inflexão, que a gente vai ver mais na frente. Mas eu quero saber se deu para entender o que é morfema livre, ou morfema independente, morfema dependente. Então, ótimo, Isamário, o pessoal que está participando, tá? Então, ok, tudo bem. Então a gente entra onde seria a alomorfia. Vê se eu acho que eu saltei algum, não, saltei não. Estava com essa. Então a gente tem que entender também, eu queria fazer mais umas considerações sobre essa questão dos morfemas. A gente tem que entender também que até o livro começa a falar sobre isso lá, a partir de vocês, e muitas vezes, por exemplo, um dicionário, a gente dá uma olhada no dicionário e só tem uma forma, por exemplo, vai procurar um verbo no dicionário, aí só tem uma forma desse verbo. Por quê? Porque eles acham que, como nós somos falantes, somos pessoas que usamos a língua no dia a dia, não necessitamos, porque essas regras teriam intrínsecas que estariam conosco. Para entender, por exemplo, que o passado de walk, por exemplo, é walked, e de presente contínuo seria walking, e por aí vai. Então, isso é tido como se fosse uma é presumido, é uma presunção de que a gente saiba isso. E às vezes, e a maioria das pessoas não tem essa ideia, entendeu? Então a morfologia vai ter essa intenção de mostrar isso, tá? Então, qual que seria a morfologia? A morfologia é justamente o estudo dessa relação entre morfemas e a constituição da palavra. Tá? Você compreender de que cada palavra é compreendida, né? Certo? Então vamos para frente. Então aí alguém já me professor, qual a diferença entre
morfema e alomorfe. Morfema e alomorfe. Né? O morfemismo e alomorfia. Então aí eu trouxe esse slide e aí é interessante você dar uma olhadinha nele aí, porque no livro ele não traz essa explicação explícita, mas nos vídeos que eu coloquei é interessante que você faça a ligação e leia, por exemplo, o plano de trabalho, que eu costumo colocar o plano de trabalho que seria só para os olhos do tutor, mas eu boto para o aluno olhar, para ver. Boto também o plano de disciplina. Muita gente reputa e acha que o plano de disciplina não é importante, não vale trazer nenhum. Ao contrário, quando a gente está estudando, quanto mais a gente souber adiantado do que vai estudar e do que vai ter contato durante o nosso estudo, vai fazer com que você otimize e ganhe tempo e melhore seu aprendizado, certo? Então, no livro de vocês, isso não tem assim tão explicitamente o que seria lamofia. Então, nesse slide, eu cunhei eu mesmo, isso aí é uma... tudo que eu estou da aula, não, porque na verdade isso aqui é só eu estou cortando o que está lá no Cigar. Esse mesmo slide que eu estou mostrando para vocês aqui, está lá no Cigar, viu, Erismo? Que eu vou fazer é só cortar ele para poder botar em cada uma das aulas. Tá? Mas ele está lá, tal e qual como está aí, como diz o Cabo. Então, o que é alomorfia? Aí eu dou a etimologia, né? Dou a composição. Alo, vem do grego, quer dizer variação. Tá? E morfo, também vem do grego, quer dizer forma. Então, a grosso modo, você vai entender que a alomorfia é uma variação de forma. Certo? É a capacidade de um morfema variar e mesmo assim ele mantém a característica semântica, ou seja, mantém o mesmo significado. Por exemplo, eu trago um exemplo aí de cats, dogs. O que é que muda aí? O morfema livre, ele muda. Um eu tenho gato e outro tenho cachorro. Mas onde é que vai ter a variação? Né? E aí eu tenho o quê? Gato no plural e cachorro no plural. Então, quem é o morfema livre aí? De cats, por exemplo. Quem é o morfema livre? Respondo aí no... Quem é? Meu filho, eu não posso estar interrompendo minha aula não, meu filho. Gente, desculpa, mas a pandemia é desse jeito assim mesmo, sabe? A gente está em casa, dando aula em casa é complicado. Então, por exemplo, eu tenho a palavra cats. Então, quem é o morfema livre aí? Quem botou cat acertou. O S é o morfema dependente. E esse morfema, ele é um morfema derivacional e ao mesmo tempo também, mas ele é mais flexional. Por quê? O que é que o S indica? Plural. Muito bem, André. Então, aí eu tenho dogs. Quem é o morfema livre aí de dogs? Dog. E o S, que é o morfema dependente, ele é o quê? É um flexional, ele indica o quê? Plural. Então, o morfema dependente é o mesmo, porque indica plural. Mas onde é que ocorre a alteração aí? Onde é que ocorre a alteração no caso aí? Onde é que ocorre a alomorfia aí? No morfema livre. Muito bem, Andressa. Então, nesse caso de cats e dogs, o alomorfe é cat e dog. A alomorfia ocorre no morfema livre. Tá? Aí eu trago um outro exemplo. Long and length. Long and length. Tá? O que é que mudou aí? Aí sim, entra alguém.
Alguém mencionou a vogal temática, né? Alguém lá em cima no coisa perguntou se, por exemplo, deixa eu ver aqui, se eu recupero a pergunta. Vamos esperar aqui. Vamos pular isso aqui. Pois é, pai, Isamara perguntou, quando um exemplo qualquer tem uma vogal temática que ajuda a dobrar o morfema livre, ele recebe alguma classificação específica? Veja bem, quando eu tenho essa questão da mudança da vogal temática, na verdade, o que acontece? Ela vai ser mudada para mudar a classe gramatical da palavra. Se ela é dobrada, alguma coisa nesse sentido. Ou, por exemplo, em teeth, que é dente, o singular é tooth, né? Que é dente, tooth. Aí, para fazer o plural dele, o que é que eu faço? Eu mudo e dobro a vogal temática. Em vez de dois O's, eu vou usar dois S. Aí eu mudo a semântica e eu mudo também o quê? Eu flexiono essa palavra, eu coloco ela no plural. Então eu vou ter dentes, tá? Mas aí eu tenho uma alomorfia, eu não tenho, na verdade, eu não dobro o morfema livre, eu altero a semântica, eu altero o que quer dizer aquela palavra, tá? Não, a gente não está falando de gramática aqui, certo, Joaquim? Quando a gente fala de morfologia, e aí a morfologia ela é entendida como uma parte da gramática, mas ela é uma parte da linguística. Esses conceitos que a gente está trazendo aqui são conceitos linguísticos, que a linguística estuda, que a linguística vai trazer como parte do processo linguístico. Aí você vai ter, além da morfologia, você vai ter a sintaxe, você vai ter a semântica, né? Você vai ter uma série de coisas que fazem parte da língua, tá? Então eu não estou falando aqui de gramática, eu estou falando da língua, né? A gente tem sempre que entender que a gramática é um produto artificial da língua. Ela não é a língua em si, tá? Ela é um sistema de regras que alguém criou para evitar, por exemplo, antigamente o inglês ele tinha várias formas para escrever muitas palavras, para fazer uma série de coisas. Então, para a gente sistematizar, para a gente poder padronizar esse tipo de língua, para que você pudesse, por exemplo, antigamente, para você ter uma ideia, se escrevia ovos em inglês de várias maneiras. Aí se resolveu criar gramática para poder se padronizar e escrever egg, com EGG. Tá? Então, a gente tem que entender que a gramática é um produto artificial, ela não reflete a língua realmente. Né? É tanto que para a gente escrever, a gente escreve. A escrita também é uma língua artificial também. Porque ninguém fala igual escreve. Você pode analisar, você não fala igual a sua escrita. Tá? Ainda mais a questão de registro, momento, enfim, uma série de coisas. Tá? Mas eu quero segundo exemplo, eu tenho long and length. O que é que mudou? Mudou a vogal temática. Porque aí eu tenho uma mudança gramatical. Porque assim, a long hair. I used to have a long hair. Eu costumava ter um cabelo comprido. Então, comprido aí, long, é o quê? É um adjetivo. Já se eu dizer assim, the length of the pool is huge. Quer dizer, o comprimento da piscina é enorme. E aí eu tenho o quê? Comprimento é um substantivo.
Então aí eu tenho uma mudança, quando eu mudei a vogal temática, e além da mudança da vogal temática, eu ainda tenho um sufixo final que é o HT, que eu não mencionei aí, e aí você tem a transformação, porque esse sufixo HT você pode usar para mudar adjetivos em, em substantivos. O sentido é o mesmo, exatamente, Arena. Então aí eu tenho, ok. E isso é parte da morfologia, você estudar, que diz tem que entender uma coisa. O inglês é uma língua muito flexível. Como é que eu vou dizer que é uma língua muito flexível? Determinada palavra ela pode assumir várias classes gramaticais. Então eu preciso saber pelo contexto qual é a classe gramatical daqui. Por isso que a análise gramatical em si ela depende do quê? Do seu conhecimento linguístico, tá? Do seu vocabulário. Se você é uma pessoa que tem um vocabulário muito bom, muito extenso, e você conhece, por exemplo, de onde vem daí, por exemplo, muita gente. Eu quando fiz a graduação, eu vi muito isso. A gente que é da língua inglesa estuda latim. Aí eu ouvi muito. Estuda latim por quê? O inglês não tem nada a ver com, com latim. Aí a gente vai estudar a cultura dos povos. Aí a gente vai estudar a cultura dos povos, vai ver a questão da formação e do inglês moderno. O caminho da construção da língua do inglês moderno, que vem do Old English, aí você vai ter o Middle English, que era uma versão, aí você vai ver o que? Os empréstimos, as transformações, e aí a gente vai entendendo que o latim tem muito a ver com a língua inglesa. Inclusive, né, por exemplo, long, vem do latim, que é dos normandos que falavam francês, e aí você vai ter essa grande empréstimo e grande aporte de palavras do latim. Até agora tudo claro com relação à questão da homofobia? Alguma, algum, algum problema, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Alguma dúvida? Se o professor quiser alguma loucura, até a hora. Sim ou não? Falem agora ou se calem para sempre. Então vamos continuar, tá bom? São poucos slides. Eu trouxe poucos slides por quê? Para a gente não se alongar muito, para a aula não ficar longa, eu trazer os conceitos principais para que vocês entendam isso e a partir desses aí vocês possam realmente fazer os trabalhos de vocês. Tá? Começar a fazer, por exemplo, os fóruns, porque lá seria essa, no caso, essas são as primeiras atividades que vocês devem fazer, são os fóruns, e depois sim a atividade um, porque a gente tem que entender que isso aqui que a construção do nosso conhecimento ela é uma casa. Então a gente vai fazendo o fundamento, vai levantando as paredes, vai dando acabamento, colocando o teto, as portas. Então para que para que o quê? Para que você possa ouvir um termo muito interessante hoje numa aula que eu ia assistir, mas eu decidi assistir na pós, no doutorado, que é o quê? É preciso que você rumine o seu conhecimento, sabe? Como um boi que mastiga, mastiga, engole, aí tem que voltar de novo, ele tem que mastigar, 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 engolir. Por quê? Porque é assim que o conhecimento sedimenta, que é assim que o conhecimento se faz dentro da gente. Ninguém chega ao conhecimento de chofre, de uma hora para outra. Então aí eu faço a pergunta, qual é a diferença entre alomorfia e morfema livre? Aí eu faço essa pergunta para vocês. Baseado no que eu expliquei aqui, é só vocês dizer o que é um morfema. Falem me digam bem, a partir do que eu expliquei, o que é um morfema? Aí a Flaviane botou parte de uma palavra, certo? Está quase.
falta ainda um ajustezinho. São as menores partes, as partes mínimas de uma palavra. E a unidade mínima de uma palavra. Menor parte, então isso é um morfema. E alomorfe, o que é um alomorfe? É uma alteração, é uma variação de quem? Então, a Ariane está dizendo assim, ó, um alomorfe é uma alteração do morfema. Aí eu faço uma outra pergunta. Qualquer morfema? Sim, sim, Matheus. Pode ser uma variação. Pode continuar com a mesma semântica, exatamente. Mas eu posso variar qualquer morfema quando eu vou fazer um alomorfo, eu posso variar qualquer morfema? Posso variar o morfema dependente ou independente? Posso mudar qualquer um, certo? Tá certo? Eu posso mudar qualquer tipo de morfema, aí eu vou ter um alomorfo. Existe, nos vídeos que tem um vídeo, tem uns vídeos que eu coloquei para vocês no Cigar, assistam os vídeos, que tem um que é bem didático, é bem simples, ela explica bem claro, né? Ainda bem, Zamar, que você conseguiu. Beleza? Então é isso aí, gente. Então qual é a diferença? Alguém poderia responder, Fábio, o que é a diferença entre um morfema e uma alomorfe? Joaquim está ditando, vamos ver. Ótimo, então eu queria que alguém me desse aí, dissesse para mim qual seria então a diferença entre um morfema e uma alomorfe. Agora, é interessante que fique claro que lá no fórum, né, que isso aí é uma pergunta lá do fórum, você tem que usar suas palavras para poder responder lá os fóruns, tá, gente? Eu sei que vocês têm muita capacidade, são muito bons para poder chegar lá e responder com suas próprias palavras. A Ariane, sim, o alomorfo é o morfema que sofreu alteração, que sofreu uma alteração. E o morfema, o que é? Aí, Zé Mário, só vou fazer uma coisa para você. O morfema é uma unidade mínima que, se ele se completar sozinho, ele é independente, mas se ele não, ele é dependente. Nem todo morfema ele se segura sozinho, ou quer dizer, ele tem significado sozinho. Os morfemas independentes, que são a gente que chama de livres, eles sozinhos eles têm um significado semântico. Os, os dependentes não, tá? É só essa pequena alteração, mas muito bom a sua. Então a gente pode dizer o quê? Que o morfema é o quê? É a menor unidade de uma palavra. E que o alomorfe seria o quê? É uma alteração dos morfemas. A grosso modo é isso. A diferença entre um e outro é isso, né? O morfema é a unidade e o alomorfe é a alteração de qualquer uma dessas unidades. Fechou? Beleza, ótimo. Então que bom. Aí eu trago aí para vocês, coloquei as loucuras aí, as perguntas, né? Aí eu trago agora no slide 10 a derivation and inflection, tá? Aí eu trouxe em inglês porque é interessante a gente ver. Morphology is concerned with these two different phenomena, derivation and inflection.
Isso faz parte da morfologia. A gente saber, por exemplo, a morfologia depende da criatividade do ser humano para derivar, para criar novas palavras. E como é que isso é criado, gente? Por exemplo, há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, não existia o automóvel. O automóvel não existia. Então aí você cria um novo modo de transporte. Você cria um novo objeto. Esse objeto precisa de um nome. Então o que você vai fazer? Aí você vai ter que ter criatividade para imaginar e criar o nome dessa coisa. É um nome que ele já tem? Não, é uma questão arbitrária. Você vai arbitrar, quer dizer, você vai imaginar e dar um nome para aquela coisa. Eu vou dar um exemplo muito simples. Não tinha um avião antigamente, então você cria um aparelho que não existia. Então você vai ter que dar um nome para aquilo ali. E aí, por exemplo, em português eu nunca entendi por que é avião. Será que é porque é uma ave grande? Porque é uma ave enorme? Para mim nunca ficou claro. E o inglês o inglês não, o inglês é uma língua muito semântica, quer dizer, é uma língua muito assim. Se você for ver as palavras, os substantivos que dão nome a objetos, eles geralmente fazem o seguinte. Aí surgiu esse novo aparelho, essa nova forma de se locomover. Aí alguém olhou assim, bom, ele se movimenta no ar. E como é que ele se movimenta no ar? Ele plana no ar. Então o nome desse objeto vai ser, aí ele pegou air, né? Air, que é o ar, e pegou a palavra plane. Aí botou junto. Então aí você tem o quê? Uma derivação por justaposição, porque você tem dois substantivos que são colocados juntos para derivar um terceiro. Vou dar um outro exemplo em inglês. Sapateiro. Sapateiro, a derivação é de sapato em português. Sapato, aí você pega e bota o sufixo eiro e junta, aí você tem sapateiro. A derivação em inglês é diferente. Como é que eu vou dar? E muitas profissões viraram depois também, a curiosidade, viraram nomes próprios. Então ele pegou assim, como é que eu digo sapato em inglês? Shoe. Como é que eu digo fazer, o fazedor de sapato? Alguém que é fazedor, um criador. Aí tem a palavra maker. Aí eu pego shoe, que é sapato, aí junto e faço maker. Aí eu tenho o sapateiro, shoemaker. Tá? Então, aí, essa é a parte que a gente fala da morfologia, que é da criação, da derivação. Que mais na frente a gente vai ver que tem vários tipos de derivação. Como, por exemplo, neologismo, tá? Empréstimo, regressão, essa aqui que eu mostrei de justaposição. Então, a gente vai estudar todas elas. E você também tem a inflection, que aí a gente vai falar daqui, da inflexão. Aí a gente vai, por exemplo, um aspecto que a gente pode ver é a questão o quê? Que você vai mudar um. Aí tem a ver com a gramática. Veja bem, a derivação é uma criação semântica, uma criação de uma nova palavra, de novas situações, de novos verbos, que você pode fazer isso. A inflexão já é uma adaptação gramatical, certo? Que tem a ver com aspecto, que tem a ver com tempo, por exemplo, verbos, por exemplo. Se eu tenho o verbo to do, que é fazer, aí eu quero dizer, flexionar, eu quero fazer a flexão desse verbo to do, por exemplo, para o passado da terceira pessoa, ou quero fazer a flexão do presente simples da terceira pessoa. Como é que eu faço? Aí eu vou pegar to do, vai virar do, aí eu vou botar es, que vai virar das. Então, esse es a gente sabe que é a terceira pessoa do presente. Ela indica a pessoa, o es que tem das no final de das, ela indica que aquilo ali é a terceira pessoa do singular, que aquilo ali é presente simples.
tá? Então, essa é a inflexão. Por isso que ele diz, ó, ele continua. Derivação has to do with the way morphemes get attached as affixes. Então, a derivação tem a ver com o quê? Com o jeito que a gente usa os afixos. Tá? Quando a gente usa os prefixos, e aí, ou os sufixos. Ou você pode usar prefixo, só o prefixo, depois você pode usar só o sufixo, ou os dois ao mesmo tempo. Né? Tá? Aí ele diz, to existing lexical forms or themes. Você vai adicionar sufixos, ou vai adicionar afixos a quem? A formas lexicais já existentes, aos radicais que já existem. Quando você vai para word formation, né, para formação de palavras. Aí ele vai dar alguns exemplos de afixos. Quais são eles? The, these, an, per, pre, tá? Então, esses são colocados na frente, eles são chamados de prefixes, tá? E alguns, como your, age, ing, is, full, enable, vem no final, então esses são os sufixos. Isso, em geral, é chamado de afixos, ou affixes. E já inflexionando, como é que funciona a morfologia inflexional, a morfologia da flexão? Ela não cria novas palavras, mas ela adapta as que existem, para que elas possam, como eu disse, funcionar gramaticalmente de uma outra forma. Tá? E ele complementa, it's not a process of lexical innovation. Não tem uma inovação lexical, eu não crio um novo léxico. O que é léxico? Eu não crio novas palavras com novos sentidos. Eu não crio novas classes gramaticais, eu não crio nada disso. O que eu vou fazer é o quê? É adaptar, aí ele serve mais a questão sintática, ele vai adaptar gramaticalmente aquela palavra para ela ser inserida dentro de uma frase. Né? Então, então diz, é mais um processo o quê? De adaptação gramatical, como já falei antes. Aí ele traz take, né? Por exemplo, eu posso, né, ele diz que lexicamente você pode ter diferentes verbos. Pessoal, veja, por exemplo, pegue, no caso, o radical part. A partir dele eu posso ter partition, eu posso ter depart, eu posso ter departmentalize, eu posso ter, né? Então você vai ter o quê? Eles vão funcionar como os verbos, mas são verbos novos. Tá certo? E depende das categorias gramaticais de tempo e aspecto, como eu já falei antes. Tá bom? E aí a gente encerra a questão aqui, certo? Mas a gente vai ter um pequeno. Eu vou passar para vocês aqui. Eu vou botar bem aqui no bate-papo. Eu vou botar um link de uma atividade que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse link você pode abrir no seu próprio celular e responder no próprio celular. Você nem de caneta nem nada, tá? Que é essa atividade aqui, ó. Eu só queria. Ah, ó. Essa mesma atividade que eu tô mostrando para vocês aqui para vocês no Word, né? Ó, ela tá nesse link que eu botei bem eu coloquei aí no chat de vocês, tá? São duas páginas, é uma coisinha rápida, tá? Aí eu vou até mostrar para vocês aqui na tela, né? Quando vocês abrirem ela vai ficar assim, ó. Aí, ó. Aí você, ó.
Estão vendo? Se eu clicar bem aqui dentro, ó, eu posso escrever, ó. Viram aí? Então eu vou dar um tempo para vocês responderem. A gente vai baseado no que eu falei aqui, né? Aí eu vou dar um tempo para vocês responderem. A gente vai a gente vai eita, que eu engasguei. Então eu vou dar um tempo para vocês cliquem no link que vai abrir essa mesma atividade aqui para vocês, ó, tá? Estão vendo aí? Vai abrir essa mesma atividade para vocês. E aí, como eu disse, ó, dá para escrever dentro. Você pode fazer no seu próprio celular. Não precisa nem você de caneta nem nada. E aí eu vou dar um tempo para vocês responderem e depois a gente vem corrigir aqui, tá ok? Quanto tempo vocês acham que vocês precisam aí para fazer? Uns 20 minutos? Gente, o pessoal é muito calado. Fica só todo mundo só. 20 minutos dá tempo? 30 minutos? Tá certo. Então, tá, 25 minutos então. O que é que pede no enunciado da questão? Aí vocês vão descobrir se são aluno de inglês, gente. Vamos lá? É bom porque vai aprender inglês também. Não é não? Se você é professor de inglês, não dá aula de inglês, já pensou aí? Uma coisa assim, por exemplo, tem um que está mostrando na tela agora, por exemplo, ele diz, ó, conte o número de morfemas de cada palavra. Aí você diz, sublime. No caso, eu queria até explicar uma coisa para vocês, tá, gente? Ó, tem algumas questões aqui, foi até legal alguém. Tem umas explicações que eu gostaria de dar realmente que é interessante. Por exemplo, nessa primeira questão, não tem nada muito o que fazer. Ele está pedindo para você identificar os componentes de cada palavra e dizer quantos morfemas tem aqui. Só que você tem que escrever em inglês, tá? Se você dizer, por exemplo, que essa palavra primeira tem 2 morfemas, você vai ter que escrever 2 morphemes, 4 morphemes, 5 morphemes, tá? Então você escreve aqui, você clica aqui, divide a palavra e coloca quantos morfemas tem cada palavra, tá? Na outra, ele quer que você identifique quais são os morfemas dependentes. Como é que eu vou fazer isso? Você vai botar, ó, você vai chegar aqui, vai botar só a palavra, tá? Aí na frente você vai botar quais são os 2 morfemas que são dependentes. Por exemplo, nessa questão aqui, a palavra misleads, né? Eu vou fazer uma de cada para vocês, para dar um start. Por exemplo, ó, como é que é para fazer? Para vocês terem uma ideia. Tá certo? Tá bom? Então vamos lá. Então, por exemplo, essa primeira que é student. Então, como é que ela vai ficar? Ó? Veja bem, student ela vem de study, que é o verbo estudar. Então, a raiz dela é essa. Study, tá? E and seria o sufixo. Quantos morfemas que student tem? 2 morphemes. Então você vai responder assim a primeira, tá? Com as outras. Esse aqui, se você pegar um bom dicionário, ele ajuda a fazer isso aqui, tá bom? Na 2, ele só identifique os morfemas dependentes das palavras. Aí ele dá misleads, previewer, shortened, unhappier, fearlessly. Então, por exemplo, a mislead, né? Sorry, misleads, tá? Então, quais são os 2 morfemas dependentes aí? Miss and S.
Tá? Você tem um prefixo S, tá? Que é Miss. E tem também o S. Esse S aí, ele é o quê? Ele pode ser um morfema flexional que indica a terceira pessoa num verbo, né? Porque o mislead pode ser um verbo também, tá? E assim você vai fazer com previewer, sharpened, unhappier, fearlessly. 2. Ele pergunta: qual dos seguintes exemplos a palavra, a letra A, né, should be A ou A, be treated as a bound morpheme, ser tratado como um morfema dependente? Aí ele dá o exemplo: a boy, apple, atypical ou AWOL, tá? No 3, ele fala assim: count the number of morphemes in each word. Quer dizer, conte o número de morfemas de cada palavra. Aí depois ele pede que você sublinhe, mas como não dá para sublinhar, como é que a gente vai responder? Vai ser assim, ó. Por exemplo, alligator. Alligator só tem um morfema. Ele só tem um morfema e tem o quê? No. Então, por exemplo, alligator. Alligator, ele só tem um morfema, que ele é, na verdade, um radical. E ele não tem nenhum morfema dependente, tá? Com as outras você vai fazer a mesma coisa, vai botar, por exemplo, calmly, aí vai botar quantos morfemas calmly tem, certo? E vai dizer quantos morfemas tem. E vai dizer qual é o morfema aí, qual é o morfema que seria o morfema dependente. Nessa daqui tem os alomorfos. Vamos fazer a primeira que já está feita. Ó, quais são os alomorfos aí? Dog and cat. Tá? Nessa daqui, ó, divida as seguintes palavras em morfemas. Indique quais morfemas são inflexionais e quais são derivacionais. Então, por exemplo, ó, esse primeiro, eu vou dizer assim, ó, mis é um prefixo. Então, ele é o quê? Ele é um morfema derivational. Aí eu tenho a segunda parte, que é a raiz, é treat. Eu tenho um sufixo, cement. Ele também é derivational. Ele também é derivacional. Tá? E assim você vai fazer nas outras. E a última, ele diz assim: quais dos morfemas quais são os morfemas inflexionais nas seguintes frases? Por exemplo, na primeira, o morfema inflexional da primeira é o apóstrofo S. O que é que ele indica? It indicates o que é que ele indica? Ele indica uma possessão. Ele indica o caso possessivo. Tá ok? Então, como eu já mostrei mais ou menos como é que faz, eu vou dar uns 20 minutos. 3h30 a gente termina. A gente vem conferir, tá bom? Escreva aí no chat.
Beleza, então eu dou os 20 minutos para vocês aí e retorno daqui a pouco, tá bom? Bom, gente, nessa parte que eu vou deixar minha câmera desligada, até para ficar maior o tamanho da atividade, e aí a gente vai mesclando, tá? Então, eu vou pegando as respostas que estão aqui no chat, eu vou botar lá na atividade e a gente vai fazendo, tá bom? O ruim dessa plataforma é porque o Zoom, se eu compartilhar a tela do Zoom, no próprio compartilhamento eu vou fazendo as coisas. Eu vejo a tela que está sendo compartilhada. E vejo também a sala. Né? STRNP é igual ao Google Meeting. Essa atividade que eu coloquei para vocês aí está no livro. Eu só fiz copiar e colar e aí quem quiser pode responder lá no livro, né? Se for o caso. Eu trouxe para cá dessa maneira aí para poder ser mais interativo, né? Bom, gente, time's up, time's up, tempo. E aí a gente vai fazer o que der para fazer hoje, tá? Quem quiser fazer, continuar a fazer, pode fazer. Então, tá? Então vamos ver, por exemplo, ó, stupidity. Tem quantos morfemas? Você dividiria stupidity como? De que maneira? Como é que eu divido aí com relação à questão dos morfemas? Como é que eu vou? Quem é o morfema livre? Quem são os morfemas aí dependentes? Stupidity é estupidez, né? Então, quase, Flávia Tatiane, quase, quase. Ele iria ficar assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ficaria assim, ó. O, o radical é stupid, que é estúpido, né? Eu tenho, ó, eu tenho um morfema que é o I, que esse é um morfema dependente, e eu tenho, então eu tenho three morphemes. Eu tenho três morfemas. Um, um morfema livre e dois dependentes. Tá? Unfair. Então, muito bem. O Gabriel tinha colocado unfair, né? Unfair. Então ficaria realmente assim, ó. Então aí eu tenho que two morphemes. Tá? Muito bem. Sleeping. Isso aí, Ruth. Fica desse jeito aí mesmo. Então fica, ó. Morfema independente é sleep e o dependente é o ing. Então eu tenho que two morphemes também. Tenho dois morfemas também. Tá? Exato, sério. Unemployed. Muito bem. Todo mundo. Só que vai ficar assim, né? Ó. Unemployed. Então eu tenho o quê? Três morfemas. Muito bem. Esse aqui é um pouquinho assim, desafiante. Deforms. Quantos eu botei aí? Quantos eu tenho em deforms? Muito bem, Fábio. É o D, o form e o S. Então, ó, eu botei, ó. Morfema, é um morfema dependente de, o morfema livre form e o morfema S. E eu também tenho o quê? Três morfemas. Tá? E unreliable. Isso também é interessante. Unreliable. Gente, não ficaria assim não, ó.
Porque aí eu tenho, ó, unreliable, quer dizer, uma pessoa que não é confiável, que não se pode depender dela, vem do verbo to rely, e termina em Y, tá? E aí eu posso ter reliable, que aí eu transformo o Y na vogal temática I e boto o sufixo able. Aí eu teria reliable. E eu posso também, a partir de reliable, criar unreliable. Quer dizer, de confiável eu posso criar desconfiável, a pessoa que não se confia. Tá? Então, seria essa. Então, aí eu teria, ó, 4 morfemas. Ok? Trial. Trial só tem um morfema. Tá na cara, né? E disinfectant. Tudo bem, Matheus? Vai ficar assim mesmo, ó. Disinfectant. 3 morfemas. Unfairly. De novo, ó. Unfairly. 3 morfemas. E husbands. Quantos morfemas será que tem em husbands? Hein, galera? Husbands. Tem quantos? 1, 2, 3. Quantos morfemas? Como é que eu divido husbands? Husband. Husband. Como é que eu vou? O Fábio acertou, Fábio. É assim mesmo. Husband e o S. Porque aí eu tenho, ó. O husband é um free morpheme, né? Então ele é um morfema independente e o S é um morfema dependente. Então eu tenho 2 two morphemes. Island. Como é que eu faço? Quantos morfemas tem island? Ruth acertou! São 2 morfemas. Porque eu tenho o prefixo is, que vem de isolated, provavelmente que é isolado, e land, que é a terra isolada. Então eu teria two morphemes. Classroom. Tem uma derivação por justaposição. Exatamente, Matheus. Class e room. Então eu tenho 2 morfemas. Paper. Então, classroom, classroom é a separação. E aí eu tenho 2 morfemas, 2 morphemes. Paper. How many morphemes is there in paper? Paper é um morfema livre. Só tem um morfema que é um morfema livre. Então você vai dizer. Aí, Ruth, tira o S de aí. É one morpheme, né? Só tem um morfema. Se você botar one, só tem one morpheme, sem o S, tá? Inversion, inversion. Vocês têm que ter em mente que inversion vem de invert, que é o inverter, invert. Então, inversion, quase isso, Fábio. Ficaria assim, ó. Porque aí eu tenho uma transformação de um T num S. Eu tenho uma alomorfia, né? Uma transformação, uma alteração. Uhum. Exatamente. Porque vem de invert. Aí, quando eu vou criar o substantivo inversão, eu transformo o T num S, que aí eu tenho aí já um outro morfema, e eu tenho o sufixo ia e o prefixo in. Então, são 1, 2, 3, 4 morfemas. 4 morphemes. Magazine, o Ian sempre é junto, Fábio. Como information. Insurrection. Isso, Matheus. Magazine só tem um morfema. Magazine é one morpheme. Good, Ariane. Ugly. É só você dizer quantos morfemas tem. Ugly. Eu vou dar uma dica. É um monossílabo. Ugly é um monossílabo. Só tem uma sílaba em ugly. Então, feio vai ser o quê? Do mesmo jeito que magazine, ugly também vai ser só um morfema. Só tem um morfema. E sandwich. Sandwich, gente, olha. Sandwich é a curiosidade. A palavra sandwich, ela surgiu para dar nome ao que uma comida que o Conde de Sandwich inventou.
Então, ela é derivada do quê? De uma apropriação, é de um empréstimo. Então, ele só tem um morfema, ele só tem uma sílaba, você não separa sandwich, tá? E ela só tem um morfema. E crinkly, seria você quando está com a cara cheia de ruga, crinkly, enrugadamente. Crinkly vai ficar assim, ó. Crinkly. Crinkly. Two morphemes. Então vamos para a próxima aqui. Ele pede que você identifique aí. A primeira eu já tinha feito, né? Que é misleads. Então, por exemplo, em previewer, você vai ter assim, ó. Viewer. Você tem, ó, per and er. Você vai ter em previewer. Em shortened, encurtado, né? Você vai ter and. Já in unhappier, vai ter un, vai ter e and er. E fearlessly, fearlessly. Você vai ter less and lee. Exatamente. Já na 2, tem assim, ó. In which of the following examples should he? Onde é que o aí é um morfema dependente? A boy, apple, typical ou AWL? Qual é o único que ele é um morfema dependente? Exato, Andressa. Só in a typical. Agora aqui na 3. Como é que vai ficar? Calmly. Aí eu digo, Lee is a bound morpheme. Exato. Já em running, como é que vai ficar em running? Running é interessante também, ó. Running você vai ter run, que é o dependente, você vai ter o N, que é um bound, você vai ter o sufixo ing, que é um bound também, tá? Então você vai ter o quê? Three morphemes. Aonde? N, ing, are bound morphemes. Blindness, aí você tem o quê? Blind e ness, onde o bound morpheme é o ness. Stapler, você vai ter step, onde o é o bound morpheme. E bargain, aí só tem um morfema. É igual alligator. Só tem one morpheme e no bound morpheme. Não tem nenhum morfema dependente. Gente, nós estamos ficando sem tempo. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para responder tudo, mas né, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Tá? Quem quiser continuar fazendo exercício direitinho, existe uma coisa interessante no Live Worksheets, que é o quê? Quando chega no final, você tem aí, ó, vocês estão vendo aí esse botão aí, Finish, não estão? Vocês estão vendo aí esse botãozinho aí, Finish? Falem para mim, por favor. Ok. Gente, olha, tudo bem. Então, ó, quando eu te... quem quiser depois, você pode fazer tudinho e pode fazer o quê? Você pode verificar se acertou, que acertou. Por quê? Porque, ó, se eu clicar em Finish, ele me dá duas alternativas. No primeiro, ele diz assim, Check My Answers. Então, nesse primeiro botãozinho aí, você pode fazer o quê? Você pode clicar nele e verificar, tá, as suas respostas, para ver se acertou, o que acertou, o que não acertou. Porque quando eu faço isso aí, eu boto as respostas nele. Tá? Eu mando, pode deixar, André, eu mando de novo.
Nesse outro, vocês não vão clicar nesse outro, não. Sabe por que vocês não vão clicar? Alguém já botou. Obrigado, Ariane. Valeu. Por que você não vai botar? Por que você não vai clicar nesse outro aí? Porque esse outro é para você mandar por e-mail para o professor. E aí, no caso, não teria como, né? Tá bom? Responder todos vocês. Então, vocês podem usar isso aqui para fazer o quê? Os estudos de vocês, porque ele vai corrigindo, você vai respondendo, ele vai corrigir para dizer que se acertou, se não acertou, tá ok? Tá bom? Olha aí, para vocês verem uma coisinha. Ó. É claro que a gente não respondeu tudo, né? O que está de verde é o que foi acertado, ó. Aí ele dá aí, ó. Estão vendo aí que ele dá nota? Quantas você acertou de 10 e tal. E aí, ó, o que está de verde é o que está certo. Aí o que está de vermelho é porque não colocou resposta, ó. Mas pode crer que esse mesmo que está de vermelho aí está certo aí. Não sei o que está tendo. Eu vou ver direitinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, não, eu vou editar, vou dar uma olhadinha lá na worksheet para ver o que é que está dando errado, por que é que está dando errado. Eu vou refazer ela direitinho com as respostas. Vou editar ela com respostas mais simples, tá? Para vocês poderem responder e acertar, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, aí eu mando para os tutores de vocês e peço que eles mandem para vocês, tá bom? Então, gente, foi um prazer estar com vocês agora. Espero ter sido proveitosa a aula. Have a good weekend too, Ariane. Thank you very much. It was a pleasure to have all you here, and I hope you see you soon next week. We're gonna see you again. Bye. Catch you later. Have a nice weekend. Take care. Stay home. Watch out for coronavirus. Watch out for COVID-19. Bom final de semana. Fique com Deus. Fique em casa.